Apocalipse, livro das revelações. Aleluia, Jesus. Capítulo 3 e o verso de número 10, é isso? Tema, né? Capítulo 3 e o verso de número 10. Glória. Não está muito bom o culto. Se eu não tivesse aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Capítulo 3 e versículo de número 10. Livro das revelações, livro da epifaneia, né? O livro da parousia, que é o Apocalipse. Está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém? Só até aqui. Queridos, esse texto do Apocalipse, estamos em um congresso jovem. Hoje é dos jovens. Hoje é atribuída aos jovens, a unificação, mas atribuída aos jovens. E pregar em um congresso direcionado aos jovens não é muito fácil. Eu também sou jovem. Minha esposa também é jovem. Tenho um filho que vai fazer 20 anos agora, então tá na mesma faixa etária de vocês aí. E não é fácil lidar com jovem, mas é glorioso. João disse que vocês são fortes e que a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. O mesmo escritor deste livro. Mas eu quero aqui me oportunar desse texto lido para a mocidade, toda a igreja de forma geral, unificada, tentar explicar aqui o endereço desta mensagem. Eu quero tentar explicar para vocês fecundamente o motivo desta mensagem. Para quem a mensagem? Porque eu quero falar para vocês que Jesus tem mensagem para toda a faixa etária de idade. Ele tem mensagem para a criança, para o adolescente, para o jovem, para os adultos, para a terceira idade, para obreiros. Jesus tem mensagem para todo mundo. E aqui, esta mensagem, ela é para a igreja. E os jovens é a igreja. E eu quero tentar falar um pouco sobre este endereço desta mensagem ao escritor e ao destinatário, que é de fato aqui um teor teológico muito profundo, porque para cada igreja Jesus tem uma voz, mas não é uma voz de uma mutação, porque a igreja, entenda uma coisa aqui, jovem, adultos, Jesus não muda o tom de voz nem da palavra, ele não muda por causa que alguém pecou, por causa que a geração é a geração da tecnologia, porque é a geração avançada em tudo, da nanotecnologia, que é a geração avançada hoje que você olhar, nossa, está todo mundo para frente, que tem hora que eu falo para frente onde, não para cima. Tá agora um tema aí, a mocidade que é para frente não é para cima, a mocidade daqui é para frente sim e para cima. E quando o escritor João escreve esta carta, ele tem ajuda de alguns obreiros, porque na época ele estava preso na ilha de Patmos, na dolorosa ilha de Patmos, aonde ia para lá os piores. Não consigo pregar com fundo musical, tem como silenciosamente falar para os músicos lá em cima, me atrapalha toda, pastor Emil. João, ele vai pregar à igreja, ele vai escrever à igreja a mensagem de Jesus Cristo. Eu disse que Jesus, ele consegue pregar para todas as igrejas em um timbre só, desde a igreja de Éfeso, que é a primeira, a última, que é Laodiceia. Então Jesus tem mensagem para as 7 igrejas,
E nas 7 igrejas ele não se envergonha do que fala. Ele tem mensagem para toda sorte de erro. Ele tem mensagem para toda sorte de pecado. Jesus tem mensagem. Ele tem mensagem para tudo e para todos. Tem mensagem para o branco, para o negro. Tem mensagem para quem aí é acometido de misoginia, para quem aí é feminista, para quem... Jesus tem mensagem para todo mundo. Ele tem mensagem para a igreja, porque a igreja aqui é a igreja de Filadélfia. E ele se apresenta na igreja de Filadélfia como aquele que é santo e verdadeiro. Aquele que tem nas suas mãos a chave de Davi. Eu não vou falar sobre isso. Aquele que diz que o que abre ninguém fecha. E o que fecha ninguém abre. Porque eu digo uma coisa. Quando Deus fecha uma torneira, você pode procurar aí o encanador mais qualificado. Não consegue abrir. Se ele abre, não tem quem fecha. E aí o Senhor falando para João que tinha colocado uma porta diante da igreja de Filadélfia. E essa porta, historicamente falando, era a porta de evangelismo, que existia entre Hierápolis e Colosso, e a cidade portuária, que é Filadélfia, e que os irmãos tinham espaço para evangelizar. E o inimigo estava lutando, porque o parafrasear do termo das 7 igrejas, que é a luta contra a igreja, é o adversário. Então a igreja que lutava contra o trono de Satanás, a sinagoga de Satanás, e lutava contra as profundezas de Satanás. Então o inimigo lutava diuturnamente para fechar esta porta, e o Senhor vem e reforça para João: diga para a igreja de Filadélfia que esta porta nesse período não vai se fechar. Fui eu que abri, e Jesus está dizendo assim: a porta da evangelização continuará. E ninguém pode fechar. E se ele disse que ninguém pode fechar, pode ir em frente, evangelista. Continue evangelizando. Se é Jesus quem disse, não tem para ninguém. Eu só estou aqui introduzindo a mensagem porque eu quero explicar o versículo de número 10. Porque é isso que o escritor vai trazer para a igreja de forma relevante. De que a igreja tenha consciência e tenha noção que Jesus, que é santo, aqui aparece Kodesh, a mesma expressão que aparece para Isaías no capítulo de número 6, Kodesh, Kodesh, Yahvé Sabaó, que os anjos, na sua condição de adoração, que são os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do exército, e toda a terra está cheia da sua glória. É a mesma condição que o anjo que João viu, dizendo: e apareceu no céu um anjo forte, que tinha a chave na mão, e que bradava no céu, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? Aparece também a mesma condição. Só aquele que é digno e que é santo e que é verdadeiro pode abrir o livro. Aqui é a mesma condição. E que é verdadeiro, é límpido. Não há mistura com nada que é injusto. Não tem mistura de nada com a maldade. Não tem mistura de nada com o mundo. É santo e é verdadeiro, é único. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que é dele é verdadeiro. João capítulo 8 diz: e se conheceis essa verdade, ela liberta. Glória a Deus. João se deparou com isso.
Eu poderia aqui trazer o arsenal histórico da Europa e juntar com a América Central, dizer que a América dorme. E que o Brasil está indo para o mesmo caminho. Porque até o nosso hino é deitado em berço esplêndido e eterno. A igreja não pode ir por esse caminho. A igreja tem um dono. A igreja tem um governante. A igreja tem um Senhor. Já foi cantado aqui que ele é Yeshua. A igreja não anda aí vivendo uma vida de orfandade aleatória. A igreja vive debaixo de uma tutela espiritual que é muito mais além do que a tutela governamental, presidencial, de prefeito, de vereadores. A igreja tem o Senhor. E ele disse para Pedro, ele não chamou Pedro dizendo assim, ó Pedro, tu vai e o negócio é meia boca, não. Pedro, eu te digo, Petrus, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ela é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Glória! Eu sinto um som aqui neste culto nesta noite. A presença de Deus eu não estou aqui. O que é santo e é verdadeiro. Eu poderia pregar o meu tempo na pregação no que é santo e verdadeiro. Mas eu vou pregar no versículo de número 10. A igreja. Aleluia. A igreja que é promissora a tudo que ele falou. Não que a igreja é, mas sim o que ele fez para a igreja, com a igreja e pela igreja. Jesus de Nazaré. Ele chega para João. Se você observar o capítulo de número 1 do Apocalipse, João vai ver Jesus entre um candelabro. Ele lembrou o sistema sacerdotal. Ele vê Jesus andando entre a menorá, que é representada as 7 igrejas, porque tem 7 hastes. E ele vai dizer para João que quando João percebe e cai em si, e que ele ouve aquela voz de muitas águas, a voz de trombeta, quando ele ouve aquela voz e que ele sente, e ele percebe aquele ser que ele olha, ele estava no templo, porque a menorá fica no templo. E ele olha aquele ser com seus olhos que parecia fogo. Ele vê aquelas vestes resplandecentes. Ele fica maravilhado porque ele quer olhar mais de perto. Eu quero ver o que é aquilo. Porque uma coisa é, pastor Francisco, ele viu Jesus 3 anos e meio do seu ministério praticamente, andou com Jesus, tocou em Jesus. Ele mesmo disse assim, ó, eu toquei na vida, eu saboreei o pão do céu, eu vi a vida com os meus próprios olhos. Era tão maravilhoso que eu conseguia reclinar a minha cabeça sobre o seu ombro. Eu vi ele de perto. Eu vi, e quando ele mesmo escreve no seu livro, capítulo de número 6, e que ele diz assim, olha, ele é o pão vivo, isso Jesus dizendo lá no deserto, eu sou o pão vivo. Ele não está falando do maná. Porque aquele pão lá do maná, segundo o Salmo de número 78, é o pão que ele diz assim, ó, então os anjos foram seu padeiro. Mas aqui ele é o próprio padeiro, que fornece dele mesmo. Ele é o próprio Senhor. E que quando João vê que andou com a vida
Ele viu a vida sendo crucificada no Calvário. Oh, glória! Eu não estou fora do texto, não. Eu estou falando de quem apareceu para João. Ele viu Jesus sendo crucificado na cruz. Ele ouviu as 7 últimas palavras de Jesus. Ele ouviu a última palavra antes que a morte viesse a ele. E que ele olhou para os céus e inclinou a cabeça, mas não é que ele diz assim: morte, você venceu, não. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, recebe, porque consumada está a obra. E aí o escritor grego diz assim, ó, tetelestai, e ele diz assim, ó, pago está o dote que tu me deste, o dote é pago a ti, Senhor. E ele abre a boca, e o próprio João estava lá, e ele disse: eu vi aquela cena, eu vi as primeiras gotas de sangue quando ele jorrou uma via dolorosa, eu estava lá. João estava lá. Oh, glória! Viu Jesus sendo crucificado. Viu Jesus ao terceiro dia ressuscitado. Viu Jesus, segundo Lucas, no livro de Atos, capítulo de número 1, disse que Jesus, após ressuscitado, passou 40 dias aqui na terra, falando sobre o reino de Deus. 40 dias. Ele viu Jesus. Paulo vai escrever à igreja da Galácia dizendo que foram mais de 500 irmãos que acompanhou Jesus nos 40 dias, e na sua ascensão ao Monte das Oliveiras. Ele não poderia ir para outro ambiente, tinha que ser no Monte das Oliveiras. Ele vai para o monte e aqueles irmãos o seguem. E de repente, eu gosto de falar isso porque isso me enche a esperança, o meu coração transborda. Jesus vai subindo, infringindo o sistema gravitacional, devagar, dizendo: vão para Jerusalém. A promessa do Pai irá se cumprir. Ele disse que derramaria do seu espírito. João estava lá. Ai, Ronan estava lá, dizendo que viu esta cena. Eu vi ele subindo. Não tinha turbina de nada, não tinha asa, não tinha nada. Não tinha um guindaste para o açoitar, não tinha nada. Ele não estava pulando em nada, ele só ia subindo. Subindo. Foi subindo. Eita, glória seja o nome de Jesus. Foi subindo. E ele estava lá, e vendo Jesus subir. E olha que é interessante, igreja, que quando o texto disse que a nuvem cobriu, não é que a nuvem cobriu, a nuvem recepcionou. Qual é a nuvem? É aquela mesma nuvem que Ezequiel viu. A nuvem é recepção para ele, que ele chamava de glória. Para Jesus é recepção. A nuvem o recepcionou e disse: agora iremos ao Pai. E Jesus foi subindo. Eita maravilha! Eita, Jesus vindo na terra. E quando eles não viram mais, aparecem 2 seres angelicais. Oh, glória! Que graça eu estou sentindo aqui nesta noite. Aqueles 2 seres olhou para os irmãos que estavam com os olhos fitos no céu e disse: varões Galileu, por que está olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, ele há de retornar. Vão e faça o que ele disse, e não se viu mais.
Isto era mais ou menos um ano entre 34 a 35 da era cristã. João não viu mais o Senhor. Após 65 anos, quase, na ilha chamada Patmos, sendo João o último dos apóstolos, ele era o último sobrevivente. Quando ele vê Jesus, entre a menorá, que eu disse para vocês que é o candelabro, que ele vê aquele ser glorioso, que ele disse que viu Jesus ressuscitado, mas ainda não tinha visto Jesus glorificado. Eita glória! E quando ele olha, eita maravilha! E ele vê aquele ser glorioso por detrás do candelabro. Aquele ser se manifesta e João olha para os pés. E aí ele disse que aquele ser estava calçado com um calçado que era semelhante a latão reluzente. Eu trabalhei no Largo do Paissandu e eu vi uma porta de latão, que coisa linda, polida, bem tratada, brilhava como nunca. E João disse que aquele ser andava de uma ponta a outra do candelabro, dizendo assim para João: eu sou o primeiro, eu sou o último. Você está ouvindo, João? Sou o Alfa, eu sou o Ômega. Era cada passo que ele dava em volta da menorá, ele dizia: eu sou o dono, eu que mando. E aí as chamas iam se acendendo, porque eu vou te dizer uma coisa: onde Jesus passa, morto ressuscita, enfermo é curado, fica triste se alegra. Aonde Jesus está, chama apagada volta a acender de novo. E Jesus está acendendo chamas aqui nesta noite, porque Ele é poderoso. E Jesus foi. E Ele foi dizendo para João, com as suas vestes bélicas, resplandecente, oh glória. E aí ele disse: o que é isso? Senhor, há quanto tempo? Eita, meu Deus! Senhor, há quase 65 anos que eu não te vejo. E agora eu estou te vendo nessa situação de glória superior. Que é isso, meu Jesus? É que Jesus, irmãos, nunca fica por baixo, está sempre elevado, não tem para ninguém. João ficou surpreendido. João viu Jesus encostar no leproso, meu nobre, e ficar como pele de criança. João viu Jesus ressuscitar morto e ficou maravilhado. Viu a filha de Jairo e ele foi convidado para entrar na casa lá com Pedro e Tiago. Ele viu Lázaro, ele viu Jesus lá em Naim ressuscitando. Jesus curou de hidropsia, Jesus curou de AIDS, Jesus curou um homem que tinha uma mão ressecada, Jesus curou de toda sorte de patologia, de doença. João estava lá. João viu Jesus andar sobre as águas. Não só andar, ele viu Jesus dominar as águas. Ele viu tudo isso. Ele viu, mas quando ele vê o Senhor no seu estado de glória. Eita, meu Deus. Eu tenho que, no mínimo, calcular o Salmo de número 24. Quem é este Rei da Glória? Eita, maravilha. Eu estou na minha introdução, já vou para o texto. Quem é este Rei da Glória? Quando João disse: Senhor, quanto tempo? O Senhor disse: João, eis o que foi morto e reviveu.
e vivo está para todo sempre. Todo sempre. É todo. Você está entendendo aqui nesta noite? Vivo está para todo sempre. Entendeu, João? E sou eu que tenho. Vocês têm que parar com essa ideia desses pregadores que não tem o que falar e dizer que o diabo tinha chave e Jesus foi lá e tomou. É mentira. João diz no capítulo 1, verso 17 e 18: eis aqui o que tem, não que tomou. Ele diz assim: eu não tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho. Reminde a surmi camaramai. Eu estou sentindo a glória do Senhor. João se tranquilizou. Eita, Jesus maravilhoso. Aleluia. E João vai escrever. Falar de Jesus é coisa linda. Você sabe por que os nossos púlpitos têm mais homens do que Jesus? É porque o terreno se avoluma. Quando o terreno se avoluma, aparece muito status de fulano de tal, Beltrano de tal, fulano de tal. É muito TikTok, é muito blá blá blá, é muita visualizações, é muita curtida. E se não curtir, parece que não tem graça. É muita coisinha, é muito isso. Ai, se a minha plataforma não tiver. Jesus não. O que está acontecendo aqui hoje no Brasil é assim. Jesus não está nessas plataformas. A plataforma de Jesus é superior. Eu acho que é isso que nós temos que compreender. E aqui Jesus falou para João: eis aqui o que tem, o que pode, o que é, o que era e o que há de vir Todo-Poderoso. João se tranquilizou, sabe, pastor? Quando nós não consigamos alguma coisa, a gente tem que se tranquilizar e olhar alguém e dizer assim: olha, eu que tenho a chave da história na minha mão. Se tranquilize. Não fica querendo morrer pelos cantos, não. Ele tem a chave na mão. Ele está dizendo: olha, o meu governo não é só terreno. Meu governo é aqui, é lá, é acolá. O meu governo é os 4 pontos cardeais. O meu governo é os pontos extremos. O meu governo é teocrático. O meu governo é eterno. O meu governo é inderrubável. Por que não dizer isso aqui? Ó? É um governo que ninguém consegue derrotar. É um governo insubstituível e que ninguém consegue lidar com ele, porque o seu nível é superior. E aqui João ficou tranquilo. E João vai receber do Senhor. E coisa boa é que quem recebe do Senhor, passa do Senhor. Quem recebe da mente da carne, passa da carne. João recebe do Senhor. O que Paulo disse da mesma forma à igreja, o que eu recebi do Senhor. O que Jeremias ouviu lá no capítulo 1, disse: eu ponho a minha palavra na tua boca. Ele recebeu do Senhor. E se a gente recebe do Senhor, a gente tem que transmitir o que é do Senhor. João escreve à igreja de Filadélfia, embora que fazendo uma análise teológica e histórica, parece, mas não bate, não se confirma. E que a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Não existe igreja perfeita aqui. Existe igreja na sua desenvoltura, na sua coordenação, na sua conduta. E aqui não tem igreja feia e bonita, perfeita e não perfeita. Aqui tem seres humanos que Jesus comprou no seu sangue. Desde Esmirna, que é considerada a igreja pobre, a igreja de Laodiceia, que é a igreja do mármore, é a igreja.
são pessoas, são seres humanos que o teto é de vidro para todo mundo. São para todo mundo, mas ele fala com cada um na sua dimensão. E aqui a igreja de Filadélfia estava sofrendo com alguns que diziam que eram judeus também, igual acontecia na igreja de Esmirna, igual acontecia na igreja de Éfeso, seja na igreja de Pérgamo, de Sardes, acontecia aos irmãos, estou falando da Ásia Menor, aonde Roma dominava o mundo. Aqui não existia a ideia do católico apostólico romano e católico apostólico cristão. O católico apostólico versus católico apostólico romano foi surgir depois de Constantino, o imperador, filho de sua mãe Helena. Por isso ele protagonizou o Concílio de Constantinopla. E aqui não existia isso. Roma que mandava, geograficamente falando. César era quem mandava na época aqui, era o imperador Domiciano. Eles mandavam aqui por baixo. Jesus mesmo disse para Pilatos: nenhum poder tu não teria se do alto não tivesse te dado. Deus deu para eles esse governo. Mas Jesus vai falar para João a mensagem da igreja. Aleluia. Olha, a igreja estava passando por um crivo de dificuldade muito grande. E ele fez uma promessa para essa igreja. Ele viu que a igreja estava com dificuldade. Que dificuldade era essa? A dificuldade, falando de eclesiologia, que é a origem da igreja, como a igreja surgiu, a caminhada da igreja, desde o ano Domini, a igreja que Jesus Cristo fundou no Calvário com seu sangue, tiveram os seus pontos eclesiásticos e tiveram dificuldade. Mas o tema central aqui desta mensagem, que a irmã colocou aqui, até mandou o banner para mim, até o pastor mandou, é perseverança. Aleluia. Perseverar. Glória a Deus. Porque lendo a palavra, não bate só a palavra, perseverar. Sempre tem aquele contexto de fundo que é apropriado para demonstrar que não é só a ideia do significado de uma palavra, é vida, é fé, é uma carreira, é família, é jovem, é criança, é a coroa que está na cabeça, envolve a salvação. E ele disse aqui que como guardaste a palavra da minha paciência, eu vou te guardar também. Porque você guardou a palavra. E a ideia de perseverar aqui nesse texto não está adequadamente à igreja de Filadélfia. A ideia da perseverança está para todas as igrejas. Todas as igrejas da Ásia. E Jesus vai demonstrar e denotar para João que perseverança é uma virtude que poucos têm. Tem hora que as pessoas pegam com tudo e abandonam. Estou falando de fé. Eu não estou falando de cargo da igreja. Estou falando de fé. Não vim aqui esse negócio de instituição e cargo, eu deixo para o pastor. Eu sou evangelista. Oh, Deus fiel. Eu vim falar de fé. Porque o contexto diz assim, ó, guarda o que você tem. Para que ninguém tome a tua coroa. E para guardar este negócio, requer desta palavra perseverança muita coisa. Requer muita coisa de mim. Requer muita coisa de você, jovem, que vive uma encruzilhada na vida, nos desafios e nos pratos que o mundo oferece, que não é fácil. Que parece que tem hora que a gente confunde o gozo do pecado com salvação. O gozo do pecado é perdição.
Salvação é o oposto. E quando Jesus disse para perseverar nesta coroa e na palavra, ele vai trazer para a igreja a consciência de perseverar no que é certo. E não perseverar no que é errado, dizendo que está certo. E falando de perseverança aqui, glória a Deus, é que agora o caldo vai engrossar. Aleluia. É muito bom, mas quando o caldo engrossa e que alguém vem dar aquele nó, arrocha o nó, e aí o negócio fica difícil. Aquele semblante que eu vi no começo eu já não consigo mais ver. Eita, glória. Aquele amém de lá para cá parece que não é mais amém. Aquele glória já não é mais o mesmo glória. Parece que a mensagem era boa, agora ficou ruim. Porque o negócio vai tomando a dimensão. Eu falei para vocês aqui sobre Jesus. Estou continuando a falar dele para a igreja. E eu vou terminar no horário que o pastor me determinou. A ideia de perseverar aqui é se atrelar à vida do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é se atrelar ao mundo e dizer que é o reino. O mundo não tem para o reino. É o reino que tem para dar para o mundo. E quando ele diz aqui que a igreja deve observar e que, olha só, eu vou te guardar, olha que promessa. A promessa de que Jesus vai guardar a igreja. Quando vier a tentação é diferente. Eu estou falando aqui, mas as pernas tremem. A responsabilidade é grande. Porque toda palavra ociosa que procede da minha boca, eu vou dar conta naquele dia. E eu não vim aqui tagarelar com ninguém. Eu não vim aqui centrifugar a vida alheia. Eu não vim aqui revocar a vida de ninguém. Eu não vim aqui passar régua na vida de ninguém. Eu não vim aqui esquadrinhar a vida de pessoas. Isso não me é cabível. Eu vim aqui falar para vocês o que João ouviu e eu estou ouvindo. É que mesmo este espírito da profecia que estava lá está aqui. E ele não precisa esperar o dia de amanhã para dizer quando amanhã surgir eu vou saber. Não. Antes de surgir, ele já sabe. João, fale para os meus que eu estou vendo como eles guardou a palavra da paciência. Ser paciente não é ser tolo, nem ser bobo. Ser paciente é diferente. Uma vez alguém disse para mim, você é paciente. Eu falei, eu não sou paciente. Eu preciso adquirir essa virtude. Ser paciente está muito mais além do que você resolver uma coisa de momento. Ser paciente é você colocar os pés no chão ainda que sente água e fogo ao mesmo tempo. E você olhar para a cabeça e dizer assim, eu não posso tomar uma decisão precipitada. Eu tenho que olhar à luz da palavra. E a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. E o que Jesus disse, que da mesma maneira que ele amou a igreja, ele disse assim, olha, eu quero reciprocidade deste amor. Sabe? Eu amo vocês do céu, na terra. Agora eu quero ver a reciprocidade deste amor no céu, aqui na terra. Porque eu estou vendo as pisadas de vocês aqui na terra. Eu vejo tudo. Eu conheço a paciência. Eu conheço a ignorância. Eu conheço a estupidez. Eu conheço a crueldade. Eu conheço a hipocrisia. Eu conheço quem rouba. Eu conheço quem mata. Eu conheço quem fuma, quem bebe. Eu conheço. Eu sei quem faz coisas atroz.
Eu sei o que vocês fazem, eu sei. Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço as pisadas de vocês. Eu sei aonde vocês colocam os olhos de vocês, as mãos de vocês, os pés de vocês. Eu conheço tudo, viu, Laodiceia? Mas eu quero ensinar para vocês, eu vou encaminhar para o fim da mensagem. Jesus diz assim, olha, persevere mais no que é certo. Agora eu vou dizer para vocês o que é certo. Quando você não entende o contrário, ou o antônimo que é errado. O que é certo? Segundo a palavra, o que é justo e o que é honesto. Jesus está dizendo assim, ó, persevere nisso. Guarda isto. Tenha isso. Lute por isso. Viva por isso. Ande nisso. Tenha sua vida atrelada aqui na palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência. Porque se funde esta perseverança. Enquanto vida tiver, eu vou lutar. Enquanto vida tiver, eu vou lutar. E eu não irei abandonar a palavra do Senhor. Você está entendendo aqui? Enquanto vida tiver, se curtir no WhatsApp, amém. Se me mandar para a direita, amém. Se me mandar para a esquerda, amém. Se tirarem minha vida, eu quero guardar a palavra da paciência. Porque ele está dizendo assim, ó, persevere. Perseverar é lutar. Lutar mais do que isso. Por quê? A carreira que nos está proposta é grande. Ninguém vai andar com Jesus no céu se não andou com ele na terra. Ninguém vai viver eternamente com ele se não viveu aqui. É isso que ele está dizendo. A coroa que está sobre você é preciosa. Lute por isso. Fui eu que te dei. No dia em que tu, trêmulo, tinha uma vida horrível, desgraçada no mundo, Jesus disse, eu vou te coroar. Venha para o reino. E o reino está entrando em você nesta noite. E ele diz assim, eu te coroo de benignidade e de misericórdia, porque o Senhor te salva. Aí o salmista disse, ele, quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e que redime a tua alma da perdição. Ele, esta coroa que ele nos dá, e esta coroa ele diz assim, olha, lute, persevere, não abandone. Pode ser quase igual, mas não é original. Olha o que eu falei aqui. Pode ser quase igual, mas não é original. O que o Senhor te deu é original. Eita, que maravilha! Esse culto vai estar marcante aos meus olhos. O que o Senhor te deu é original. Nenhuma réplica pode ofuscar o que Deus te deu. Você está entendendo aqui nesta noite, mocidade? Nenhuma réplica do mundo pode parar a tua caminhada de paciência e de perseverança. Nenhuma réplica. Oh, glória ao nome de Jesus. Que vontade de pular, pastor Francisco. Porque o que está sobre você é glorioso. E não tem réplica. Ele diz assim, ó, guardar que a minha palavra é original. E você é autêntico. Pode vir o que vier. A resposta que você tem que dar é a que Nabote deu para Acabe. Aqui não, Acabe. Aqui é a original de meu pai. Tá? Aqui eu não dou. Aqui eu não troco. E aqui eu não venho. É ouvindo, mocidade? Guarde. Aqui eu não dou. Aqui eu não troco. Aqui, eita, meu Deus. Aqui eu não dou. Eu não troco. Eu não vendo. Por nada. Glória! Eita, Jesus maravilhoso! Bendito é o nome do Senhor! Enquanto eu estava falando, uma fumaça subiu aqui. E o Senhor está confirmando esta palavra nesta noite.
Guarda o que você tem. Persevere nisso. Eita, glória seja o nome do Senhor. Eita, Jesus glorioso aqui na terra. É por isso que a igreja pentecostal é uma igreja que ergue a cabeça olhando para a palavra, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E ele está aqui, nesta noite, andando entre os castiçais, dizendo: sou eu que sou o dono da tua vida. Perseverar não é para qualquer um. Perseverar é para aqueles, olha aqui, mocidade, que uma vez colocou a mão no arado e não é apto a olhar para trás, porque o termo olhar aqui é o mesmo da condição da mulher de Ló. Ela não olhou para trás, ela voltou. Entenda? Ela voltou para buscar o que tinha lá, e era sal, por isso que ela ficou daquele jeito. Depois eu vou vir aqui explicar esse negócio dessa mulher. Ela voltou. E Jesus diz assim: ó, aquele que colocou a mão no arado tem que adoravante ir. Olhando para onde? Para a cruz, para a palavra, para uma vida de oração, para uma vida santa. Meu Deus, que gozo eu estou sentindo aqui nessa noite. Ele está dizendo aqui, ó, que se guarda desta maneira, eu também estou te guardando, eu estou te livrando, eu conheço a tua força, eu sei até onde pode ir o teu limite. Jesus disse: eu te guardo, porque você não arreda o pé. Jesus preparou a igreja do primeiro século para sobreviver à artimanha de inquisição de Roma, para viver diante do império e das grandes perseguições. Jesus capacitou a igreja para viver assim, ó. Tu não vai negar Jesus, não. Amanhã tem leão que vai sair daquela jaula e vai te devorar. Amanhã tem cruz, amanhã tem cadeira com espinhos, vai te devorar. Mas ele está dizendo assim, ó, guarde, persevere. Eita glória! Eu sinto reluzindo coroas aqui nesta noite. Guarde e persevere nisso. Sabe? Perseverar é aquilo que Jesus disse na parábola daquela viúva diante daquele rei importuno e fiel, que não temia a Deus e nem os homens. Mas ela todo dia estava ali, ó. Eu quero, resolva a minha causa. Ninguém vai me deter. Ah, mas pode ser o que for, mas eu quero. Eu estou dizendo isso aqui que Jesus está dizendo para a igreja. O que eu dou para vocês, vocês querem? Que Jesus está dando, e a igreja diz: vocês recebeste, agora vocês querem. E essa mulher diz: eu quero que é meu de direito, que tu me deu, tá? Tu me destes. E ele disse aqui, ó: guardaste a minha palavra. Eu quero. E aí eu poderia pontuar algo aqui importante nesta noite. Jesus disse assim: olha, devemos orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. Eita maravilha. Com todo respeito ao cântico de vocês aqui, eu quero ser batizado com o Espírito. Mas antes disso ele disse: ó, vai para o templo e ore. Você está ouvindo? Vocês cantaram aqui: eu quero ser batizado com fogo. Então ore, consagre, se afaste um pouco daquele negócio lá que obstrui o caminho. Se afasta daquilo, que quando tu sai daqui, Jesus sabe disso. Eu estou sentindo Jesus repreender em massa. Se afasta daquilo, que aquilo está te consumindo, está tirando a vida de oração, arrancando a virtude, e não está mais nisso. E Jesus disse: persevere na oração,
Eita, Jesus, coisa boa. Persevere nisso. Pedro disse no capítulo 6, verso 6 do livro de Atos, quando a igreja estava debaixo de sofrimento, ele disse, vocês vão, mas nós, o que ficarmos aqui, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que coisa linda! Eu sinto Deus arrancando coisas ruins para demonstrar que a oração ainda faz efeito na vida de crente que persevera na palavra. Oração faz efeito. Eu queria falar muito sobre isso, porque a ideia de ser tentado e resistir de qualquer jeito não dá, tem que orar. O negócio veio, vai pro joelho, meu santo. Aquele negócio bater na porta, quando nós escorregamos o dedo para ver no celular, e Jesus disse, vai pro joelho. E eu tenho aprendido muito aqui com esse negócio. Eu sinto Jesus com o chicote na mão, dando lapada a tortas e às direitas, e dizendo assim, vocês são meus, eu provo que eu amo vocês, eu vou fazer com aqueles que os na sinagoga de Satanás se prostem e adorem o nome do Senhor, porque eu te amo. Eita glória! A oração é uma vitamina na vida do crente que persevera. Glória a Jesus. Guardou. Aleluia. Eu quero receber do Senhor, então vai orar. De joelho é melhor. Vai orar. Em vez de mandar mensagem pelo WhatsApp pedindo ajuda de oração, vai orar. Como eu estou sentindo Jesus levantando aqui a minha condição de vida. E a igreja do Senhor, que recebeu dele, tem que entender uma coisa que é muito importante, além da oração, é perseverar na palavra que aprendeu. A palavra do Senhor. A ideia do redaguir, que ouvi uma vez e sempre está ouvindo a mesma palavra, e que tem hora que dá tédio ouvir a mesma pregação dizendo, seja santo. É, crente. Dá tédio. Pastor que é bom se torna ruim. Mãe que é boa se torna ruim. É santo. Vai orar. Eita, glória seja o nome de Jesus. Até o comportamento muda. Guarde, persevere. Jesus, na sua escatologia de Mateus capítulo 24, ele disse assim, olha, e aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Eita, glória a Deus. Aleluia. Até o fim. Quem está disposto a isso? Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, vocês estão dispostos? Está disposto? Aí ele diz assim, olha, o chicote vai estralar, a dor vai aumentar, as coisas vão piorar. Vai, se você sofria 10%, ele está dizendo, vai sofrer 20% hoje, amanhã vai sofrer 30%, depois vai sofrer 40%, depois vai sofrer 50%, depois vai sofrer 60%, mas guarde, suporte, persevere, e ainda que bata, lute pelo que o Senhor Jesus te deu, porque o negócio vai e não adianta. Não adianta que a internet não vai aliviar a dor de ninguém. Vai orar e ler a palavra. E aqui, para finalizar a minha voz, existe algo ainda superior que Deus deu à igreja de Filadélfia. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Aleluia. É que ninguém, ou nada, ou tudo, pode me separar do amor de Deus. Ninguém, nada,
ou tudo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está entendendo que é muito forte esse negócio de perseverar? Sabe o que é perseverar? Já estou terminando, pastor. A terceira vez eu disse isso, não vou falar mais. Sabe o que é perseverar? É você saber que amanhã você vai ser degolado e a vida de fé continuar intacta. É isso que Jesus está dizendo. Sabe quando é que o Brasil, que está de cabeça para baixo na maldade, vai virar de cabeça para cima? É quando os verdadeiros cristãos começarem a morrer nas praças. Porque no Brasil ninguém morre, só tem escândalo na internet. No Brasil ninguém morre por causa do reino. E aqui Jesus está dizendo que pelo amor dele vocês vão sofrer danos. Vocês vão morrer, como Perpétua escreveu o pastor Justo Henrique Gonzalez no seu livro A Era dos Mártires, nos seus 10 volumes. Ele disse que aquela menina era filha de um centurião, e o centurião disse: abra a mão desse Jesus. E ela disse: não, eu não abro mão dele. Enquanto ele estiver em mim, eu tenho vida. Ela esfregou o dedo na cara do pai dela, centurião, pronto para o martírio no dia seguinte, disse: pai, eu não vejo a hora de eu me encontrar com Jesus de Nazaré. Eu não vejo a hora. O corpo vai tomar, mas eu vou subir. A vida vai findar, mas eu tenho a vida eterna. E agora, pode vir o que vier. Eu não temo. Perseverar é isso. É se tornar a mesma condição do seu Senhor. O problema é que as pessoas querem tudo de Jesus, mas ser como ele em caráter e passar pelo que ele passou, ninguém quer. E Jesus está dizendo aqui para a igreja: vocês vão apanhar. E que de fato estava acontecendo, desde o primeiro apóstolo até o último que sobreviveu, mas não abriu mão. Perseverar para mim é não abrir mão do que é belo, do que é aprazível. Será que você sente Jesus aí? Será que você sente essa coroa sobre a sua vida? Será que você sente este dizer assim: olha, Senhor, eu sinto a salvação em mim e nada pode neste mundo substituir a salvação do Senhor. E a salvação é esta: quem tem este amor não abre mão. E eu irei finalizar com as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E ele diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Guarde isso. E ele disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus. Também intercede por nós. Aqui está o arco da beleza cristã. Aqui está a verdade cristã. Você veio a este congresso para ouvir a palavra. A verdade é esta, desses crentes melancólicos, que qualquer coisinha sai fugindo da vida, dizendo: acabou tudo, morreu tudo, a vida findou. Pode até fugir de um lugar para o outro, mas não corra da responsabilidade da salvação. Glória a Deus. Se te apertar demais na Judéia, vai para Samaria. Se te apertar demais em Samaria, vai para Nazaré. Se apertar demais em Nazaré, vai para Belém. Se para Belém te apertar demais, vai lá para Cafarnaum. Se te apertar demais em Cafarnaum, vai para Betsaida. Se te apertar, mas Paulo diz assim: ó, quem nos separará do amor de Deus?
Quem nos separará do amor de Deus? Perseverança é isso para mim. É comida que alimenta a alma e restaura os ossos. E ele diz assim, ó, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Quem mais em todas estas coisas, olha que coisa maravilhosa aqui, Jesus falando para a igreja de Filadélfia, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você está entendendo aqui nesta noite? Persevere, persevere. Aí ele diz assim, olha, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cadê os perseverantes aqui nessa noite? Cadê os perseverantes aqui nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus.